onde nós podemos compartilhar da mesa do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês também de um texto aqui da palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, na versão NVI. Quem está lá dentro é Levi, então de pai para filho, de filho para pai. E a gente faz esse bate-bola aqui. Esse é o texto para que a gente possa meditar e de alguma maneira Deus falará ao teu coração. Amém, queridos? Diz assim: e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Uma breve oração, feche os seus olhos. Querido Deus, a tua palavra ela vem para nos transformar e nos trazer a consciência, Pai, que estamos aqui porque o Senhor nos deu essa oportunidade de sermos resgatados pelo teu poder e pela tua palavra, Senhor. E pelo teu amor que está sendo derramado neste lugar. Que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele tem tudo a ver com esse momento que nós vamos agora participar, que é a ceia do Senhor. Porque ele vem com uma revelação. Duas coisas importantes existem aqui nesse versículo. Primeiro, a missão de Jesus é revelada. Segundo, a vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso viver diário. O texto vai falar, claro, primeiro sobre essa missão de Jesus. Ele veio para morrer. Ele se entregou. O texto diz, ele morreu. Ele morreu. E é justamente no momento desse de ceia, o texto de 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciais o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Lembrar da morte do Senhor. A igreja ela tem, claro, que a função de anunciar que Jesus morreu, ele veio para morrer, ele veio por amor e se entregou. A igreja tem essa missão. Mas é no momento desse de ceia do Senhor que nós temos a oportunidade também de lembrar da morte do Senhor. Por quê? Porque é lembrando da morte de Jesus, lembrando do sacrifício de Jesus, que a nossa vida, ela é transformada. Queridos, nós sabemos que quando ele se entrega na cruz, quando ele morre na cruz por nós, Jesus já sabia de cada um que estaria sentado aqui nessa noite, e ele já sabe de todos que irão sentar nas cadeiras que nós oramos agora há pouco. Existe uma entrega, uma morte, um sacrifício foi feito. Por que nós precisamos lembrar da morte do Senhor? Porque Jesus deixou esse momento de ceia, esse momento de lembrar da morte dele, de compartilhar do pão e do cálice. Porque nós precisamos ter a consciência de que nós somos comprados. Nós somos comprados. E fomos comprados por um alto preço. É verdade que nós só reconhecemos o poder que há nisso quando nós nos entregamos para o Senhor. Existe uma busca no coração de todo homem. Todo homem procura um dono. Todo homem necessita de um Senhor. Todo homem necessita de alguém superior a ele. E essa necessidade do coração do homem é de quê? É de que Deus venha e supra essa necessidade do coração. A igreja já tem isso suprido no coração. Nós já sabemos, nós somos comprados. Nós temos um dono que nos governa. E ter um dono, queridos, como o Senhor, é um privilégio para as nossas vidas. Sim, é um privilégio, porque o texto de 1 Coríntios 6, versículo 20 diz que nós somos comprados por um preço de alto custo. Essa compra que foi feita pelo Senhor, ele não se arrependeu de ter comprado você. Quantos de nós já fizemos uma compra errada? Fala a verdade. A gente está pensando aí, acabei de fazer uma instante pela internet. Quando eu comprei, pensei que era um tamanho. Quem já passou por isso? Lá em casa recentemente passamos por isso. Mas acertamos também em algumas compras. Mas tem aquela compra que você diz assim, por que eu fiz essa compra?
Deu tudo errado, não foi como eu pensei. Quando Jesus se entregou na cruz por mim e por você, ele tinha a convicção e a certeza que estava comprando a pessoa certa. Você pode dizer, eu fui comprado. E ele não se arrependeu de me comprar. Nós somos dele, você é dele, nós temos esse dono. Esse é o primeiro ensino que nós entendemos aqui. Ele morreu com essa intenção. E também vai nos deixar também uma outra revelação nesse texto, que é o ensino da renúncia. Quando o texto diz que ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Deixar de viver para si mesmo, para si próprio. Esse é o maior desafio do discípulo. Deixar de viver para você. Existe uma renúncia diária que precisa ser feita. A renúncia diária é a cruz. Porque não existe evangelho sem cruz. Todos os dias você vai ter que morrer. E a cruz, nós já entendemos aqui por meio de várias ministrações, mas é bom você recapitular isso. A cruz não é uma pessoa que está perto de você. A cruz não é o patrão, a cruz não é alguém que te persegue, ou uma situação. A cruz é a natureza pecaminosa que nós precisamos renunciar todos os dias. Existe uma inclinação da carne, e a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que os que se inclinam para a carne, esses vão morrer, porque a inclinação da carne é morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito vão ter vida. Então essa luta constante do discípulo, ela é real, porque todos os dias você vai precisar lembrar de quê? De que você tem um dono, ele comprou você, ele morreu por você, e você entende que você precisa renunciar todos os dias. Jesus fala várias vezes sobre renúncia. Mateus capítulo 10, verso 39, né? Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Ei, olha como às vezes a palavra de Deus, ela fala ao contrário, né, daquilo que a gente imagina. Você perde para ganhar. Em Deus você perde a sua própria razão. Você perde a sua própria vontade. Você deixa de viver. Você diz assim, como eu gostaria de fazer isso. Mas por causa do sangue que foi derramado, eu fui comprado. E eu sou participante de uma mesa. Eu reconheço que eu tenho uma aliança com o Senhor. Você renuncia à sua vontade. Ei, queridos, são palavras que a gente vem no momento desse de ceia que a gente tem que refletir. Por quê? Porque a vida cristã é isso. É um sangue que foi derramado por você, uma compra que ele fez, a sua vida, e você reconhece isso. E todos os dias você vai precisar dizer não para você mesmo e renunciar à sua carne. Essa é a vida do discípulo. E participar dos sofrimentos de Cristo é um privilégio para nós. E Ele nos deixou um ajudador, o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Ele não é aquele que diz assim, te dou a missão de me servir e se vire. Não, ele é aquele que diz assim, te dou a missão de me servir e vou estar com você. Estou com você todos os dias. Por meio do Espírito Santo, você é capaz de agradar a Deus e renunciar às vontades da sua carne. E nós temos hoje a graça de poder fazer aquilo que ele diz, participar do cálice da nova aliança. Pão partido, vinho derramado. Hoje a sua vida, ela tem sido isso aí. Uma vida comprada para o quê? Anunciar a morte do Senhor. E por fim, Ele nos dá um novo sentido para viver, como diz o texto. Vocês não devem mais viver para vocês mesmos. Vocês devem viver para aquele que morreu e ressuscitou.
é tirar Jesus da nossa lista de prioridade. Isso mesmo. Escute isso aqui. É tirar Jesus da nossa lista de prioridade. Ele não deve ser uma prioridade, ele deve ser a nossa vida. A nossa vida. Colossenses 3, verso 3 e 4 diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês vão se manifestar com Ele em glória. O que nos falta é Cristo em tudo. Cristo não pode ser o primeiro, nem o segundo, não, Cristo é tudo. Cristo é a minha família, Cristo é o meu trabalho, e eu vivo para Ele, nós somos dele, igreja. Olha que privilégio nós vamos ter agora de participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque Ele nos comprou, e nós reconhecemos que a nossa vida é Ele, porque Ele nos comprou. E a palavra de Deus diz que nós estamos escondidos com Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo. Ele é o nosso esconderijo. Então, se nesse dia específico de quinta-feira, não sei como é que foi o seu dia, mas você está aqui para participar da ceia do Senhor, e o Senhor traz essa palavra ao teu coração, um novo sentido para viver, porque nós precisamos recordar de que nós somos dele, não vamos viver mais para nós mesmos. E se durante esses dias você tem dado lugar à sua carne, à sua vontade, não sei como foi o seu dia hoje, talvez você tenha permitido que a sua carne falasse mais alto, mas Ele está aqui, Ele sonda o teu coração, e nós vamos ter um momento agora de orar e falar: Senhor, eu te peço perdão, porque eu vivi para mim mesmo hoje, eu fiz a minha vontade, eu alimentei aquele pensamento que o Senhor já tinha me dito, o Espírito Santo, que não era para eu alimentar. Eu olhei para onde não deveria, eu assisti o que não deveria, eu falei o que não deveria. Senhor, eu vivi para mim mesmo, mas eu quero hoje, através da Tua palavra hoje, eu reconheço que eu fui comprado, eu sou Teu, Cristo é a minha vida. E Ele sai da sua lista de prioridades, porque Ele tem que ser a sua vida, tudo em nós. Antes de Lucas trazer essa palavra de ceia dos elementos, eu queria que você tivesse um tempo agora com o Senhor. Jonatas faz um fundo musical. Queria que você curvasse a sua cabeça onde você está aí, curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fala com o seu dono agora. Fala com aquele que te comprou. Fala com aquele que derramou o seu sangue. Fomos comprados por ti, Jesus. Peça perdão se há necessidade de você nessa noite. Reconheça que foi pelo sangue de Jesus que nós temos hoje acesso ao trono da graça, o trono da graça. O trono não é de condenação, o trono é da graça. O trono é de favor, é de amor. Chegamos perto de Ti, nos aproximamos de Ti, Jesus. Espírito Santo que está dentro de nós, reconhecemos esse tesouro. Lava-nos nessa noite, Pai. Perdoa-nos, santifica-nos. Santifica-nos com a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos lembrar que somos Teus. Obrigado por nos lembrar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos lembrar e nos falar sobre o novo sentido da nossa vida. Viver para Ti, viver para Ti todos os dias. Tu és a nossa vida, Jesus. Tu és a nossa vida, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Quantos podem agradecer ao Senhor pelo sangue que lava, que purifica você nessa noite? Quantos podem agradecer ao Senhor pela graça, o favor que te alcançou? Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Queria convidar aqui o pastor Lucas. Para essa parte dos elementos. Aleluia. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Essa mesa, ela não é da videira. Ela não tem uma placa aqui selecionando pessoas. Por isso, você que está nos visitando, você que é batizado, você que está em comunhão com o Senhor, você também vai participar dessa ceia. Porque, como eu falei, essa mesa ela é montada assim por pessoas, por servos, mas ela é a mesa do Senhor, aonde só os íntimos participam. Só quem está ligado com o Senhor participa da mesa do Senhor. Foi assim que Ele fez na sua última noite com os discípulos. Muito desejei ter esse momento com vocês. E hoje é uma noite de anunciação dessa morte que muda a humanidade. Nós anunciamos a morte dele até que ele venha. Hoje é noite de proclamação desse sangue que foi derramado, desse corpo que foi partido em meu e seu favor. Eu quero convidar aqui os diáconos para a gente apresentar os elementos, ou melhor, os pastores Niles e Wellington que estão aqui. Nós vamos orar por esses elementos, consagrando ao Senhor. Depois os diáconos, os líderes podem distribuir. Senhor Jesus, apresentamos a Ti esses elementos que representam o Teu sangue e o Teu corpo, Senhor, que foi oferecido em sacrifício em nosso favor. Nós consagramos, Pai, esse vinho e esse pão. Consagramos a Ti, Senhor, porque sabemos que é o alimento para nós, o alimento que nos fortifica, que é Tu, Jesus, em nós. Por isso nós consagramos esses elementos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23 em diante, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Uma revelação lhe foi dado pelo Senhor, lhe foi revelado pelo próprio Senhor, porque ele fala isso. Diz assim, verso 23, eu vou ler aqui na versão, sim, pode. Eu vou ler na versão da NVT, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. O verso de número 28 fala: portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice.
Esse examine-se, ele não está ligado à punição, mas sim ele chama a mim e a você a uma reflexão, a uma autoanálise que nos leva ao arrependimento, se necessário. O texto não diz: examine-se então e deixe o pão e deixe o vinho. Ele fala: examine-se antes de comer. É necessário que você, de fato, avalie a sua comunhão com o Senhor, porque a ceia, ela não é um ritual. A ceia do Senhor, ela não é um rito, ela é uma ordenança para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Portanto, sonde o seu coração, não coma e beba do cálice de forma leviana, de forma dispersa. Esteja conectado de fato com o Senhor. Se for preciso, dobrar os seus joelhos aí agora e confessar ao Senhor, pedir perdão, que assim seja feito. Mas não faça desse momento só mais um momento. Não faça da ceia do Senhor só mais um culto. Não, não é só mais um culto. Não, não é só mais uma ceia. É a ceia, é a mesa do Senhor, onde só participam os íntimos dele. Vou esperar terminar a distribuição. Nós vamos todos ceiar. Você pode destacar essa parte de cima do cálice. Você separa o cálice e do pãozinho. Mas por enquanto só abra essa parte de cima aqui, tá bom? Porque a segunda parte aqui nós vamos compartilhar com o outro. Todos receberam? Diz assim o texto: porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Pode comer o pão, queridos. Obrigado, Jesus. E agora, o seu cálice, eu quero que você compartilhe com quem está do seu lado, um amigo, um irmão que está próximo a você. Compartilhe esse momento. Isso, compartilhar sempre. Isso. Aleluia, aleluia. Diz assim o texto: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Podemos tomar o cálice, queridos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu nos deste vida, porque Tu nos deste esperança. Tu nos salvaste, Jesus, do império das trevas. Tu nos trouxe para o reino do Seu amor. Senhor, a noite de hoje nós celebramos, Pai, a salvação que temos em Ti. Obrigado, Jesus, porque em Ti não há condenação.
Em Ti, Senhor, não há julgamento. Em Ti nós somos livres. É por isso que podemos ceiar contigo. Nós ceiamos contigo, porque somos livres. Nada nos impede de se chegar a Ti, Senhor. Porque Tu veio até nós, Senhor, Tu veio até essa terra, Tu derramou o Seu sangue pela nossa redenção, para o nosso perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a Tua vida em nós é que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A Tua presença em nós nos muda, nos transforma. A Tua presença nos constrange, o Teu amor nos envolve, porque esse sangue um dia foi derramado, esse pão um dia foi partido e foi pregado naquela cruz, e hoje nós olhamos para a cruz e entendemos o quanto fomos amados, o quanto fomos perdoados, o quanto fomos aceitos por Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, por poder participar da Tua mesa. Obrigado, Jesus. Amém.